Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa apostila do quarto bimestre. Olha só, gente, como o tempo passou, hein? A gente junto, mas ao mesmo tempo separado, né? Mas infelizmente é por uma questão de sobrevivência, né? Então a gente vai iniciar a nossa apostila. A tia colocou a contracapa dela, né? Quarto ano, volume 4. E aqui estão os temas que vão ser abordados nesse quarto bimestre: transformações urbanas e migrações internas, que é o que vai cair na prova bimestral, na mensal, né? Esse capítulo 7, que a tia geralmente divide a apostila em duas partes. E vamos estar também falando sobre transformações dos meios de comunicação. Então, a gente vai estar vendo esses dois itens na nossa apostila do quarto bimestre. Então, vamos lá. Transformações urbanas e migrações internas. Neste capítulo, você vai estudar algumas mudanças ocorridas nas cidades brasileiras nos últimos 200 anos. Depois, vai conhecer a história da construção de Brasília, a atual capital do Brasil, e como a edificação dessa nova capital provocou migrações de várias partes do país. Então, o que aconteceu, pessoal? Nessa época da construção de Brasília, foi uma grande reviravolta no nosso país, porque a maioria das pessoas queriam ir para lá, para ganhar dinheiro, né, para mudar a situação da família deles. Então, várias pessoas precisavam de muita gente, a mão de obra era muito grande. E a maioria desse trabalho para construir uma cidade, geralmente é um trabalho braçal, é um trabalho pesado, né? Não é um trabalho fácil. Mas mesmo assim, teve uma grande procura. Por quê? Porque eles queriam dinheiro e não havia emprego, e surgiu uma oportunidade de emprego naquela região. Então, mais do que depressa, uma grande parte da população se deslocou dos seus lugares de origem e foi para lá, né? Então, vamos lá, então? Como eram as cidades brasileiras há 100 ou 200 anos? E como serão as cidades do nosso país no futuro? É uma coisa meio imprevisível, né, gente? A gente já tem noção do que foi, mas de como será, nós não temos a mínima noção. A gente sabe que vai melhorar, vai adequar, vai tentar deixar a nossa vida o mais prática possível, né? Mas afirmar assim não tem como a gente saber. Porque hoje a tecnologia está muito avançada, estão desenvolvendo muitas coisas, já houve grandes avanços, né? Então, saberá ainda o que é que nós vamos, né? Ser agraciados ainda com essa tecnologia, com a inovação. Isso tudo para quê? Para dar comodidade e praticidade, né? Na nossa vida. Então, diga aí, leia atentamente esta reprodução de um cartão postal, criado pelo artista francês Jean-Marc Cottet Villemard, e os textos verbais correspondentes. Então, a tia vai ler essas duas legendas que estão embaixo dessa imagem, tá? Ali tá mostrando os avanços os avanços que tiveram naquela época, né? Poste de luz, avião, olha lá, ó. Trem, coisa que não tinha, né? Carro naquela época, as ruas asfaltadas, calçadas largas, né? Prédios, né? Porque até então as construções eram térreas, né? E eles já estavam fazendo 2 andares, olha aí. 2, 3, olha lá. Até 4 andares naquela época. Então, Cottet Jean-Marc, essa imagem foi feita na França no ano 2000, estação de táxi aéreo. Essa imagem é do ano de 1899. Foi um cartão postal e ele emitiu em 2000, né? Deve ter mandado nessa época. Essa imagem revela como o artista francês
em 1899, imaginou que seria uma cidade do futuro no ano 2000. Então, olha aqui, ó. Ele imaginava que no ano 2000 seria dessa forma, né? Eu não estava muito errado, não, né, gente? Ele foi bem claro, né, na previsão dele. Então, de acordo com a leitura da imagem, responda oralmente as perguntas. Como a gente não está presencialmente, a tia vai estar pedindo para vocês registrarem. É só, coloca o número da questão no caderninho de história de vocês, tá? A data de hoje. E não precisa estar copiando a pergunta. Só coloca o número da pergunta, a que página ela se refere e coloquem a resposta lá, ok? Então, número 1. Quando essa imagem foi produzida? Então, pessoal, essa imagem foi produzida no ano de 1899. Número 2. Que ano o artista escolheu para representar o futuro? Então, como a gente leu aí na legenda, ele escolheu o ano de 2000 e ele imaginou como seria uma cidade 101 anos depois dessa obra que ele realizou, né? Número 3. A cidade imaginada pelo artista é parecida com as cidades da atualidade? Por quê? Então, olha só, nas cidades atuais não existem táxi aéreo, né? Como transporte público, por exemplo, que ele imaginou que na época o transporte público seria de táxi aéreo. Olha só como ele foi bem além da nossa realidade hoje, né? Número 4. Em sua opinião, como seria uma cidade brasileira no futuro? Cite pelo menos 3 características. Daí é pessoal. Então, pessoal, hoje nós estamos no ano de 2020. Imagine alguma coisa que não existe ainda daqui a 100 anos. Número 5. Que elementos das cidades brasileiras atuais não existiam nas cidades de antigamente? Então, pessoal, o que a gente pode falar? Naquela época, em 1800, não existia o quê? Energia elétrica, água encanada, rua asfaltada, rodovia e infraestrutura. Porque não chegava água encanada na nossa casa, não tinha chuveiro elétrico. Então, houve o quê? Grandes mudanças, sim. Em grande parte, ele teve muitos acertos, né? Então, vamos para a página 5 agora, pessoal. Transformações da infraestrutura urbana. Em muitas cidades brasileiras, principalmente nas cidades de grande porte, é possível observar edifícios, pontes, viadutos, túneis, ruas, redes de energia elétrica e diversos meios de transporte, por exemplo. Todos esses elementos podem variar conforme as necessidades das pessoas que vivem ou passam a viver nesses locais. Sendo assim, a construção de pontes é fundamental em cidades que têm rio ou que se localizam em regiões litorâneas. Os edifícios altos têm com diversos andares, normalmente são mais comuns em cidades habitadas por uma grande população, pois podem abrigar muitos moradores ou trabalhadores. Olha aí, a gente está vendo a ponte Newton Navarro, em Natal, no Rio Grande do Norte. Logo embaixo, edifícios do bairro Botafogo, no Rio de Janeiro. E muitas características observadas nas cidades da atualidade são resultados de transformações que no passado muitas cidades não tinham a mesma infraestrutura. Então vamos ver o que significa a palavra, pessoal. Infraestrutura. Infraestrutura é um conjunto de elementos considerados necessários para o funcionamento de uma cidade. Por exemplo, redes de água potável e de tratamento de esgoto, sistema de iluminação pública, edifícios, escolas, creches, hospitais, espaços culturais, sistema de transporte público, pontes, ruas e rodovias, que tem hoje tudo na nossa atualidade. Então, pessoal,
Por que que em grandes centros urbanos, em cidades grandes, eles ocupam por edifícios? Por alojar, por acomodar um maior número de pessoas, né? Então, com isso, a cidade, que a gente chama de cidade grande, ela vai ter uma maior concentração de pessoas. Então vamos agora. Nossa, é cachorro, é propaganda na rua. É hoje, hein, gente? Tá difícil. Mas vamos lá. Iluminação urbana. Um exemplo de transformação na infraestrutura das cidades é a iluminação das ruas, que mudou bastante com o passar dos anos. Muito antigamente, não existia iluminação pública. As ruas e outros locais públicos só passaram a ser iluminados há aproximadamente 200 anos, com lampiões que usavam óleo de peixe como combustível e mais tarde um sistema de gás. Olha só, pessoal, a dificuldade que eles tinham para ter uma iluminação. Eles usavam óleo em lamparina, óleo de peixe, e depois que passaram a utilizar o gás. Iluminação pública. O que é iluminação pública? É um serviço que tem o objetivo de fornecer luz artificial a locais públicos no período da noite ou até mesmo durante o dia, se necessário. Os lampiões eram acesos manualmente todas as noites, por trabalhadores contratados somente para isso, os chamados acendedores de lampiões. Olha a imagem acima aí, pessoal. Olha só o trabalho que dava todo dia ao anoitecer. Eles tinham funcionários. Imagina hoje se fosse assim, ainda o tanto de gente que ia ter para fazer esse serviço, porque a cidade tá grande e o tanto de poste que tem na nossa cidade. Olha aí, ó, o homem repondo gás em um lampião. Então a gente vai ver agora, pessoal, uma breve história da iluminação no Brasil. Olha aí, ela vem seguida, né, por números, para a gente seguir o passo a passo da leitura até chegar nos dias atuais. Então vamos lá? Antes da chegada dos portugueses às terras que se tornaram Brasil, os indígenas usavam fogueiras e a claridade da lua como fonte de iluminação. Após a chegada dos portugueses e o surgimento das primeiras cidades no Brasil, a população passou a usar velas feitas com gordura animal para iluminar o interior e a fachada das casas. Número 3. Aproximadamente 200 anos começaram a ser instalados lampiões à base de óleo nas ruas de algumas cidades brasileiras. Número 4. Com o passar do tempo e o crescimento das cidades, os lampiões que antes funcionavam com óleo passaram a ser a gás. São Paulo foi a primeira cidade a ter um sistema de iluminação a gás em 1854. Número 5. Com a invenção da lâmpada elétrica em 1879, a iluminação pública de várias cidades do mundo foi mudando. No Brasil, a primeira cidade a ter iluminação elétrica foi a cidade de Campos, no Rio de Janeiro, em 1883. Número 6. Nos dias atuais, a iluminação pública é um item fundamental para avaliar se uma cidade tem uma boa infraestrutura. Nas cidades da atualidade, as luzes dos espaços públicos são usadas também em placas informativas, propagandas ou para enfeitar e valorizar a paisagem da cidade. Então vejam bem, pessoal, nesses 6 passos que a tia acabou de ler aqui, o avanço que a gente teve a nível assim de iluminação aqui no Brasil, né? Imagina hoje a hora que dá 6h30, 7 horas, ficar todo mundo no escuro, sem energia elétrica, sem luz, sem celular, né? Porque, tia, mas o que tem a ver o celular? Se você não carregar seu celular na tomada, você não vai conseguir usar ele, você não vai ter uma TV para assistir, você não vai poder ouvir uma música, você não vai poder tô falando a nível de energia elétrica, viu, gente? Não vai poder tomar um banho quente,
Então vejam só que grande avanço que nós tivemos, né, na infraestrutura das nossas cidades aqui no Brasil, né? Então vamos dar sequência aí. Pessoal, tudo isso que tá aqui é importante. Então, quem quiser grifar tudo, pode grifar. Ou quem quiser escrever importante em cima e no alto da página, fiquem à vontade. E outro detalhe, pessoal, não esqueçam de anotar a data de hoje aí nas páginas de história que a gente tá vendo, tá legal? Então vamos lá para a próxima etapa da nossa leitura. Atualmente, a energia elétrica é o principal recurso usado na iluminação pública das cidades brasileiras. Essa energia pode ser gerada tendo como fonte raios solares, força do vento ou da água, queima de gás natural, entre outros recursos. No Brasil, por causa da grande quantidade de rios, a principal forma de gerar energia elétrica ocorre por meio de usinas hidrelétricas. O que são usinas hidrelétricas, pessoal? São construções equipadas com máquinas que usam a força da água dos rios para produzir energia elétrica. A palavra hidrelétrica se origina da junção de hidro, que se refere à água, e a palavra elétrica, relacionada à ideia de eletricidade. Quase toda a energia produzida no Brasil se origina do sistema hidrelétrico, o qual abastece os locais públicos diversos, moradias, indústrias e outras construções. Olha aí, vocês estão vendo uma usina hidrelétrica, a cidade iluminada, aonde passa a energia pela estação, a subestação, até chegar na cidade e ir para as nossas casas, né? As usinas hidrelétricas transformam a energia do movimento das águas em energia elétrica. Para que isso seja possível, um rio é represado e cria-se um reservatório com bastante água. A água é conduzida por canos chamados de dutos até uma espécie de catavento, que fará girar o gerador de energia elétrica. É nele que a energia do movimento das águas é transformado em energia elétrica. A energia elétrica gerada na usina percorre quilômetros por meio de fios e passa por diversas estações de distribuição de água, até chegar às tomadas de nossas casas. Apesar da grande capacidade de gerar energia, a construção de usinas hidrelétricas provocam impactos ambientais, entre eles o que afetam a vegetação local e o habitat de diversos animais. Também causa impactos para os moradores que habitam locais próximos à construção. Então, o que seria impacto ambiental, pessoal? É mudanças bruscas no ambiente, causado pela ação de quem, pessoal? Pela ação humana. Então, pessoal, grande parte de situações que a gente está enfrentando hoje, a gente está vendo o calor que está insuportável, isso tudo é uma consequência de ações humanas. Pode ver, você liga a televisão, você vê pessoas colocando fogo nos lugares. Isso é um absurdo, isso tudo acaba afetando todo mundo, nós, seres humanos e os animais, coitadinhos, que vivem nas florestas. Estão capturando muitos animais queimados, os hospitais veterinários das faculdades estão lotados de animais queimados, tendo que fazer tratamento nos animais para eles não irem a óbito. Então, isso tudo é ação do próprio ser humano que está agindo inconsequentemente. E quem é que está sendo prejudicado? Nós mesmos. Então, eu chego a pensar assim, como é que vai estar daqui a 5, 10 anos essa região? Eu acabei de receber hoje de manhã um informativo falando que esse final de semana vai fazer muito calor. Eu até vou colocar no grupo nosso depois. Que do dia 30 ao dia 4, a gente vai estar sofrendo um calor imenso na nossa região. Então, isso tudo é quê? É fruto do que a gente está atuando aí. Não a gente, né? Mas o ser humano está aí fazendo.
E infelizmente sofre esse impacto ambiental todo mundo. Mesmo nós que não fizemos nada, estamos sofrendo com isso, né? Então, pessoal, a tia vai estar encerrando a nossa aula hoje, tá? Sobre esse tema. Tenham um bom final de semana, divirtam-se bastante. Se for sair no sol, passa protetor, bebam bastante água, porque tá muito quente. Se hidratem, tá? Divirtam-se no final de semana. E segunda-feira a gente tá aí para dar seguimento ao nosso compromisso, às nossas aulas, tá? Um beijo, fiquem com Deus e bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal.